Graça e paz, amém? Bom dia, como vocês estão? Bem? Acordando ainda, né, gente? Tudo bem com vocês? Coisa boa estarmos juntos aqui como igreja, como corpo de Cristo, ainda nesse mês que para nós é tão simbólico, tão representativo. Se você não se lembra ou se é visitante, nesse mês de maio nós estamos comemorando 10 anos de Verbo da Vida aqui em Arujá. Você está feliz por isso, querido? Amém? Eu não sei se de alguma forma esse lugar, esse espaço, essa igreja já te abençoou, mas a mim sim, e muito, e continua abençoando, então eu sou muito grata por esse lugar, pela sua vida. Nós sabemos que o corpo de Cristo é justamente esse ajuntamento, amém? E nós somos muito gratos por estarmos juntos aqui. Então, como você sabe, hoje a gente vai ter depois... O pastor vai reforçar isso, mas à noite a gente vai ter continuação da nossa festa, também vamos receber um pastor também muito querido. Mas eu queria que você já criasse a expectativa, caso você não tenha feito isso ainda, que você usasse esses minutos agora que nós vamos orar para alinhar o seu coração com aquilo que Deus quer falar conosco, amém? De fato, ele já começou no momento da música, dos dízimos e ofertas, era notório ver a presença do Senhor em manifestação. E eu creio, Senhor, que o Senhor vai continuar falando conosco, amém? Então, se você puder fechar seus olhos. Pai, nós te agradecemos por essa manhã, Senhor. Nós te agradecemos pelo tempo da Tua palavra, porque ela é tão poderosa, ela é tão certeira nos nossos corações, Senhor. Obrigado, porque a Tua palavra é espelho para nós. E quando nós olhamos para o espelho, nós nos identificamos, nós sabemos quem nós somos. Como também nós podemos ver aquilo que precisa ser mudado, ser trocado. Pai, no nome de Jesus, que assim seja nessa manhã, que os nossos olhos se abram, que nós possamos contemplar as Tuas direções para nós, que nós possamos entender que aquilo que nós já soubemos, Pai, que seja segurança para nós e que aquilo que ainda nós não estamos praticando, Pai, que o Teu Espírito venha mesmo com essa iluminação no nosso coração. Que saiamos daqui, Pai, níveis ainda mais profundos no Senhor, que nós possamos compreender as dimensões do Teu amor e também a dimensão do Teu propósito na nossa vida. Pai, em nome de Jesus, eu oro por cada mãe, por cada pai, por cada filho, por cada empresário, por cada pessoa, Pai, que está aqui e que tem uma área de influência, Pai, para que onde nós estivermos, nós sejamos o reflexo da Tua glória, Pai. Nós oramos por esse culto. Espírito Santo, você é o principal neste lugar, você conduz este lugar e nós estamos aqui para obedecer às Suas instruções. Eu peço que da minha boca saiam palavras inspiradas, não para condenação do Teu povo, Senhor, mas para consolo, exortação, admoestação, Senhor, para levantar, Pai, cada um de nós segundo o Teu propósito, Pai. Em nome de Jesus, eu creio nos nossos olhos espirituais sendo abertos, Pai. Eu creio na Tua palavra penetrando nos nossos ouvidos, encontrando bom solo do nosso coração. Pai, em nome de Jesus, eu oro pelos meus irmãos agora e eu declaro sobre eles, eles não são solos infrutíferos, Pai, eles são férteis segundo a Tua palavra, em nome de Jesus, aquilo que nós recebemos, Pai, nós acolhemos com mansidão e alegria, nós não sairemos daqui da mesma forma, em nome de Jesus. Se você crê, diga amém. Aleluia, diga assim, eu não vou sair da mesma forma. Aleluia, glória a Deus. Queria que você abrisse sua Bíblia em 2 Timóteo, capítulo 3. Nós vamos ler do verso 1 ao 5 e depois do 10 ao 17. É um texto, acredito, conhecido. Talvez algumas coisas que a gente vai falar aqui, você até pense, poxa, já ouvi algumas vezes, mas eu creio muito na direção do Espírito para os cultos, e eu creio que, de fato, o Senhor quer reforçar algumas coisas conosco neste dia, amém? Então, vamos lá. Verso 1, 2 Timóteo 3. Sabe, porém, isso, nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis, pois os homens serão egoístas, avarentos, jactanciosos, arrogantes, blasfemadores, desobedientes aos pais, ingratos, irreverentes, desafeiçoados, implacáveis, caluniadores, sem domínio de si, cruéis, inimigo do bem, traidores, atrevidos, enfatuados, mais amigos dos prazeres do que amigos de Deus, tendo forma de piedade, negando-lhe, entretanto, o poder. Foge também destes. Verso 10. Tu, porém, tens seguido de perto o meu ensino, procedimento, propósito, fé, longanimidade, amor e perseverança. As minhas perseguições e os meus sofrimentos, quais me aconteceram em Antioquia, Icônio e Listra, que variadas perseguições tenho suportado. De todas, entretanto, me livrou o Senhor.
Ora, todos quantos querem viver piedosamente em Cristo Jesus não serão perseguidos, mas os homens perversos e impostores irão de mal a pior, enganando e sendo enganados. Tu, porém, permanece naquilo que aprendeste e de que foste inteirado, sabendo de quem o aprendeste, e que desde a infância sabe as sagradas letras, que podem tornar-te sábio para a salvação pela fé em Cristo Jesus. Toda a Escritura é inspirada por Deus, é útil para ensino, para repreensão, para correção e para a educação na justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Aleluia! Glória a Deus. Você pode dar um glória a Deus? Amém, queridos. Esse texto aqui saltou no meu coração nesses dias. E eu achava que Deus estava falando só comigo. Mas Ele começou a deixar isso mais aceso dentro do meu coração. E aí, quando eu fui olhar na escala, foi aquela, se encontrou o assunto e a data. E aí, o Senhor vinha falando comigo no meu coração essa frase aqui. Tu, vírgula, porém. É como se dissesse assim, você está num contexto, mas você pode agir diferente. O porém é justamente esse advérbio que vai trazer uma outra condição para a situação que a gente está lendo. Amém? E você vai entender onde a gente vai chegar. No verso 1 aqui de 2 Timóteo, capítulo 3, você vai ver que é uma carta que Paulo está escrevendo. E ele está dando algumas instruções para o jovem Timóteo, que era justamente um discípulo dele, alguém que ele era uma referência, alguém que ele influenciava e que ele formou como cristão e como líder ali. E a gente vai ver que aqui ele fala sobre tempos difíceis. Aqui, queridos, não é uma questão de se nós estamos crendo ou não. Os tempos são esses. Amém? Não é uma questão de que a gente pode simplesmente, não vou encontrar essa situação. Não, esse vai ser o cenário. Amém? Só que aqui ele está ensinando como se comportar num ambiente e num cenário dos últimos tempos. E quem aqui crê que está nos últimos tempos? Amém? E é o mais, assustador é que quando a Bíblia fala sobre essas características, o texto não está falando simplesmente do que a gente vê lá fora no mundo. Esse texto está falando justamente de que existem pessoas difíceis no nosso meio. Então, às vezes a pessoa fala, eu não vou para a igreja, porque eu encontrei pessoas lá que... Tem pessoa que é arrogante, tem pessoa que não obedece pai e mãe, tem pessoa... Sabe, querido, isso não é desculpa, porque aqui é justamente para a gente não ser mais assim. Mas a gente também sabe que podemos todos ouvir as mesmas coisas e uns tomarem decisões de qualidade e outros não. Deus dá essa oportunidade, mesmo sendo Deus, Pai, Criador, Todo-Poderoso, de fazermos as nossas próprias escolhas. E aqui Paulo está falando para Timóteo que existe esse ambiente. Então ele fala assim, vão vir tempos difíceis, os homens serão egoístas, avarentos, arrogantes, blasfemadores, ingratos, irreverentes. Diga assim, não está falando de mim. Amém? E isso a gente pode confessar. Você não pode dizer que não vai ter pessoas assim, mas você pode dizer que você não vai ser essa pessoa. Amém? Eu quero crer que nós não precisamos ficar com nenhuma dessas características. Amém? Com nenhum tipo de obra da carne dominando a nossa vida. Aleluia. E às vezes, queridos, nós vamos ser assim, você vai ser tentado mesmo a ser arrogante, a falar mais do que deve, etc. e tal, mas você não precisa permanecer dessa forma. E a Bíblia nos dá uma instrução. Se você vê que pessoas estão nessa atmosfera, desejando permanecer, a Bíblia te dá uma instrução, foge destes. Fugir não é deixar de orar, fugir não é deixar de amar, fugir é você não permitir que isso influencie a sua vida. É você não permitir que este seja o seu ambiente. Porque é inevitável, queridos. As más conversações corrompem. É inevitável. Então, às vezes, eu estou vendo meus filhos e eu posso ver uma atitude ali muito bonita que eles tiveram, e quando eu vou caçar um pouquinho mais profundo, aquilo veio certamente de alguma coisa que eles viram, possivelmente em casa. Isso também funciona, às vezes, para o lado negativo. Às vezes eu vejo uma briga, alguma discussão ali entre eles, e eu vejo que, inevitavelmente, eles podem estar replicando algum tipo de fala que eu mesma já tive. Porque é impossível que um ambiente, que um comportamento não influencie, se você não se mantiver firme.
É por isso que também é tão importante que a gente, como pai e mãe, a gente vai no mês que vem falar justamente sobre família, cria um ambiente na nossa casa onde os valores eles são muito visíveis. Entendeu? Quando a gente está na nossa casa, o que nós fazemos lá, e isso replica aqui para a igreja também, quando você entende para que você foi chamado e o seu nível de maturidade começa a mudar, você percebe que você precisa ser intencional na sua casa e na igreja. Porque são os ambientes onde nós formamos pessoas. Como assim, Camila? Precisa estar visível na sua casa, por exemplo, que se gentileza é um valor para você, isso precisa estar visível para os seus filhos. Então, quando um trata mal o outro, você precisa falar, ei, aqui nessa casa nós somos gentis. Nós não falamos dessa forma. Não só dizer, mas agir dessa forma, amém? Mas os valores precisam estar visíveis. Visíveis. E eu percebo que muitas vezes a gente até quer acertar, a gente quer agradar o Senhor, mas a gente não entende a importância de quem nós somos aonde nós estamos. Na nossa casa, na nossa igreja, no nosso trabalho. E, obviamente, você sabe que eu já percebi isso na minha vida, porque hoje, atualmente, eu auxilio meu marido aqui na igreja, no pastoreio, então é comum que algumas pessoas olhem para nós. E, às vezes, eu até me esqueço disso, porque eu não fico pensando nisso. Nossa, tem alguém olhando para mim? Não fico pensando nisso. Mas eu me lembro uma vez que eu estava na casa de uma amiga aqui da igreja, e todo mundo comendo, e eu cheguei um pouco depois, porque nós estávamos num compromisso. E eu fiz o lanche e tal, e eu vi que algumas mulheres estavam em volta de mim, e algumas começaram a brincar. Nossa, até a Cá está comendo 2 hambúrgueres. Nossa, até ela, não sei o quê. E eu fiquei olhando assim, todo mundo que me conhece sabe que eu gosto de comer, né? Não era uma novidade. Mas talvez elas me conhecessem menos, né? Nossa, e eu comecei a perceber que, de fato, nós estamos sendo observados o tempo todo. Eu estava só comendo meu lanche quietinha, assim, eu não estava no meio da roda. Mas sabe, queridas e queridos, no verso 10, em meio a esse ambiente de tempos difíceis e de pessoas que estão, assim, realmente com obras da carne tão afloradas, o jovem Timóteo recebe uma instrução de Paulo, e ele fala assim no verso 10, tu, porém, o que ele está dizendo aqui? Você, todavia, você, no meio desses, não vai ser desse jeito. E ele fala assim, tem seguido de perto o meu ensino, o meu procedimento, o meu propósito, a minha fé, a minha longanimidade, o meu amor, a minha perseverança. E ele fala, e não só isso, você também vê as minhas perseguições, os meus sofrimentos que me aconteceram em Antioquia, Icônio e Listra, que variadas perseguições tenho suportado. De todas, entretanto, me livrou o Senhor. E aí no verso 14 ele fala de novo, tu, porém, permanece naquilo que aprendestes e que fosse inteirado, sabendo de quem o aprendeste. Paulo aqui está falando para Timóteo, querido, ele não está só chamando Timóteo à responsabilidade, mas ele fala assim, você sabe de quem você aprendeu. E sabe, aqui ele não está dizendo simplesmente de Jesus e da palavra, que já seria o suficiente. Ele fala, você sabe o quanto eu me esforço para viver dessa forma, você aprendeu de mim. Então você tem uma opção de permanecer naquilo que você tem visto. E ouvido, e aprendido de mim. Sabe, queridos, nós fomos criados para sermos seres relacionais. O ser humano ele é criado para ter relacionamento. Tanto é que a gente já nasce de dentro de outro ser humano. A gente podia nascer da árvore. Não podia, se Deus quisesse? Um pé de gente. Pegar esse... Não podia? Você podia nascer na concha. Podia cair do céu. Não sei se você parou para pensar. Foi Deus que criou essa ideia de você nascer de outro ser humano. E antes de você nascer, você já está se relacionando. A criança escuta a voz da mãe, a criança escuta a voz do pai. Quando ela nasce, ela vai ali, no começo ela não vai enxergar tão bem, mas conforme a visão dela vai sendo aguçada, ela percebe. Para você ter uma ideia, o bebê passou um pouquinho de tempo, quando ele está na amamentação, eu lembro que às vezes eu ia resolver alguma coisa no celular, o olho do bebê procura o olho da mãe. E não é aconselhável que você fique o tempo todo no celular amamentando sem ter contato visual com seu filho. Olha que coisa grandiosa. Por quê? Ele busca uma referência, ele busca um contato, ele busca um afeto.
Nós somos seres humanos e nós somos criados para relacionamento. E sabe, isso é tão sério que tem uma certa idade ali no período de pré-adolescência, adolescência, que é muito comum que eles comecem assim, a admirar muito pessoas, né? Terem ídolos de música e tudo mais. Principalmente se não tem grandes referências. Eles acabam até se apegando a uma figura pública que eles nunca viram. E, de repente, aquela pessoa que para ele se tornou importante, que está lá na mídia, que ele nunca viu, começa a usar um tipo de roupa, começa a andar de um jeito, falar de uma forma, eles estão fazendo a mesma coisa. Não é assim que acontece? Por quê? Porque o ser humano, ele tem esse tipo de relação, ele busca relacionamento, ele busca exemplo, ele busca referência, ele busca se comportar como aquelas pessoas que estão próximas dele. Basta percebermos a proporção de comportamento replicado em nós. Quando você menos espera, às vezes você está replicando um comportamento que você nem gostaria, mas faz parte da sua cultura. E aí você precisa se esforçar para a palavra entrar na sua mente, para você renovar, para que você não haja mais daquela forma. Não é assim? Até que você compreenda. Então você vai colocando a palavra. Não, eu não preciso ser mesquinho. Deus me criou abundante. Porque às vezes você veio de um ambiente de escassez, ou às vezes você veio de um ambiente onde você ouviu o tempo todo. Não fique dando nada a ninguém, ninguém vai te dar nada. E aí você vem na igreja e fala, não, seja generoso, abençoe seu irmão. Faça... E você precisa, no começo, trazer a palavra até que a sua mente seja renovada para tirar o escorpião, não é assim? Não, não perdoe. Ninguém vai ter misericórdia de você. É isso que o mundo vai falar para você, querido. E a Bíblia, não canse de fazer o bem, não desanime. Ao seu tempo você vai colher. O tempo todo. A palavra te trazendo para um lugar diferente. E o ser humano foi criado para isso. É muito engraçado que no livro de Gênesis a gente vai ver o padrão de criação de Deus. E você vê que quando ele cria o homem, em Gênesis, você não precisa abrir, em Gênesis 1:28, fala assim, e Deus os abençoou e Deus lhes disse, frutificai e multiplicai-vos, enchei a terra, sujeitai e dominai sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre todo animal que se move sobre a terra. Quando você vê a criação de Deus, logo no plano original, você vê 3 aspectos muito importantes, que é sacerdócio, governo e domínio. Deus criou o homem para que na terra, a terra ele preparou como uma mãe e um pai preparam um quarto para um filho, Deus criou a terra para o homem. E ele fala, você vai exercer sacerdócio, por quê? Você vai me adorar quando você me obedece. Vai exercer governo e domínio. Governo, administração da terra. O trabalho da terra, arar, dar nomes e tudo mais. E o domínio sobre a circunstância. Mas você vai ver que essas coisas aqui, de domínio, de governo e de sacerdócio, não é de uma pessoa para outra. Você não pode exercer domínio sobre as pessoas. Na verdade, isso é perigoso quando você quer fazer. Eu nunca esqueço uma vez, numa determinada circunstância da minha vida, eu já era assim, caminhando da fase... ficando adulta. E eu estava para tomar algumas decisões, e eu conversei com meu pai sobre algumas coisas. E ele falou assim, olha, embora eu tenha alguns conselhos para te dar, eu não quero ser aquele pai que quer dominar a ponto de repente, você fazer uma escolha que seria a minha, mas que não fosse a melhor para você. E ali, ele estava começando a me explicar como é dividir a responsabilidade e entender que as minhas decisões afetam o meu futuro. Então, quando você cria, quanto antes você der noções de responsabilidade para o seu filho ou para as pessoas que você está formando, menos trabalho você vai ter quando elas crescerem. Quanto antes elas entenderem que o que elas fazem reflete sobre a vida delas e a de outros, mas de começo é só entender que reflete sobre si. Já é bastante coisa. E eu percebi que ele estava justamente, o que ele poderia fazer? Me influenciar. Mas existem decisões que afetam o seu destino. E o engraçado é que no capítulo 3, a gente vê o padrão do diabo, de Gênesis, que é o padrão do engano. Mas sabe como ele faz para enganar o ser humano? Ele primeiro engana Eva, mas existe um tipo de coisa que acontece entre 2 seres humanos. E a gente vai ver aqui, você não precisa abrir também. Em Gênesis 3, e viu a mulher que aquela árvore era boa para se comer, agradável aos olhos, desejável para dar entendimento. Tomou do seu fruto e comeu. Deu também ao seu marido e ele comeu com ela. Aqui a gente vê, querido, a relação que há entre um ser humano e outro. Influência. Quando a gente está
num relacionamento, qualquer que seja, de amizade, de marido e mulher, você está o tempo todo exercendo influência. Você pode ser aquela pessoa que, diante de uma circunstância, você levanta a outra, como você pode ser aquela pessoa que, diante de uma circunstância, você traz para baixo. Você pode ser aquela pessoa que, diante de uma circunstância, fala, olha, segue em frente, libera seu coração. Como você pode ser aquela pessoa que fala, realmente, você não merecia isso. Não perdoa, não. Tu, porém, escolhe quem você quer ser. Nós somos seres relacionais. Mas a Bíblia nos mostra que, embora nós não vamos exercer domínio sobre as pessoas, nós vamos sempre influenciar alguém. E isso é muito sério, querido. Porque a sua vida não diz respeito mais só a você. Existe um outro conselho que Paulo também dá a Timóteo em relação a isso. Você também não precisa abrir, mas em 1 Timóteo, no capítulo 4, do 14 ao 16, é bem conhecido esse texto, diz assim: não negligencie o dom que lhe foi dado por mensagem profética com imposição de mãos dos presbíteros. Seja diligente nessas coisas. Dedique-se inteiramente a elas, para que todos vejam o seu progresso. Atente bem para a sua própria vida e para a doutrina, perseverando nesses deveres, pois, fazendo isso, você salvará tanto a ti mesmo quanto aos que o ouvem. O problema é que quando a gente começa a crescer no Senhor, você vem aqui uma vez, você veio duas, talvez você tenha uma caminhada cristã, talvez não, talvez seja pouco tempo que você está aqui, mas você tem ouvido. Você tem ouvido, você tem recebido inspiração do Senhor para a sua vida. E aqui está dizendo algo muito importante. Ele fala, ei, você tem recebido coisas, não seja negligente com o que você tem recebido. A Thalita falou na quinta-feira sobre propósito, amém? Eu acredito que até uma continuação ou um adendo, um zoom, a respeito de como viver mesmo essa vida de propósito. Não só no propósito, mas de propósito. Sabendo o que você está fazendo da sua vida, amém? Tu, porém, não negligencie as coisas que você tem ouvido. Tome posições. Não aceite ser englobado nesse ambiente de tempos difíceis, onde você é o que dificulta e não o facilitador. Porque esse texto está dizendo, você vai salvar tanto a ti mesmo, quanto aos que o ouvem. Você já percebeu que às vezes você vai tentar salvar alguém que está se afogando, e se você não tomar cuidado, você vai junto? Sabe, às vezes a gente acha que, não estou com cabeça para isso, não quero me atentar a isso, cansei e tal, e a gente acha assim, não é que a gente acha, a gente mente para nós mesmos, a gente se engana. Não, eu estou fazendo isso, mas cada um tem sua vida, o que eu estou fazendo não está afetando ninguém. Mentira, você sabe que está. A gente sabe que está. Quer saber, vou faltar mesmo no culto, eu estou cansado, não sei o quê, nanã. Aí depois de um tempo, poxa, não sei porquê, meu filho não está querendo ir para a igreja. Talvez para você o que você decidiu durou 2 meses, mas você não sabe o quanto do que você faz afeta a vida das outras pessoas. Aí você fala, mas a hora que eu quiser eu volto. Pois é, mas e as outras pessoas que seguiram você naquele tempo? Você salvará tanto a si mesmo, quanto aos que o ouvem. Sabe, uma das coisas, eu sei que a nossa vida tem que ser leve, com graça e tudo mais, então eu fico assim, naquela coisa. Vou avançar, vou melhorar. Mas uma das coisas que me dá desespero na vida é porque os nossos filhos estão pegando o nosso molde antes que a gente fique pronto. Sabe, assim é como se você colocasse o gesso na forma e você está fazendo a forma ainda. Você não está perfeito, e Deus sabe disso, Ele não espera uma perfeição de nós. Mas é impressionante, porque eles pegam tudo. E você fica, ai meu Deus do céu. Às vezes você até, meu Deus, eu vou tentar ser isso aqui pelo menos por uns 5 minutos. Mas não vai resolver, porque eles ficam de olho em tudo. E sabe, eu não quero trazer peso para você, mas eu quero que seja um alerta, porque foi o que Paulo disse para Timóteo, ei,
você vai ser rotulado de várias coisas, de jovem demais, de inexperiente. Timóteo aqui aparentemente era um jovem até tímido, numa igreja já mais robusta. Ele falou assim, você vai ter que fazer uma escolha. Ou você se prende à percepção do que as pessoas pensam sobre você, ou você entende quem você é, de quem você aprendeu e o que você está fazendo aqui. Então, Deus conta com seus filhos para que os propósitos se cumpram em cada geração. A gente ouviu muito isso na quinta-feira, querido. No livro de Atos, no capítulo 16, 36, diz assim, tendo, pois, Davi servido ao propósito de Deus em sua geração, adormeceu e foi sepultado com seus antepassados e o seu corpo se decompôs. O que está dizendo aqui? Que Davi serviu a própria geração. Não tem como a gente querer servir a próxima ou a que passou. Ou a gente faz agora ou não faz mais. Você entende isso? A próxima geração depende do que a gente está fazendo agora. Às vezes eu vejo até pessoas mais velhas falando, ai, mas essa geração foi a geração que vocês formaram. Você entende isso? E às vezes as facilidades, eu estava até conversando isso com meu marido esses dias, porque a vida, algumas décadas atrás, ela era muito difícil. E com isso ela gerou sim dificuldades na alma dos futuros adultos das antigas gerações. Era uma vida muito trabalhosa. E, todavia, também criou pessoas muito fortes, muito resistentes. E conforme algumas facilidades foram entrando, alguns traumas que os nossos pais viveram, talvez você não passou. Em contrapartida, o nosso nível de resistência também, às vezes, é menor. E a gente precisa encontrar esse equilíbrio na palavra, de nos tornarmos aquilo que Deus nos chamou para ser, para servirmos a nossa geração, aquilo que nós estamos fazendo hoje. Para poder dizer como Davi, aqui, como está falando sobre ele. Ele morreu, mas ele serviu o propósito de Deus em sua geração. A geração, a questão de entender esse aspecto de geração é tão importante que até o diabo já tenta afetar as gerações. Ele fez isso quando Jesus foi nascer. Mata a galera, porque vai estar o Salvador, pode ser que o Salvador esteja aí no meio. Quando Moisés foi nascer, mata os meninos. Porque ele sabia que daquela geração estava para vir. Ele percebia algo se movimentando. E sabe, às vezes a gente, que é nascido de novo, não tem essa percepção. Nós temos que ter a percepção que a nossa geração está para o fim dos tempos. Se a gente não for intencional, o diabo está sendo, querido. E você está pensando, não, isso eu não gosto. Sabe o que é, Camila? É que eu não gosto que a igreja que tem esse adesivinho preto aqui na janela. Sabe, esquece. Presta atenção no que importa. Serve a sua geração. Eu sei que é um exemplo tão, chulo, mas assim, às vezes a gente está se apegando a coisas, queridos, que não tem a menor importância, porque quem quer servir a geração, serve. Quem quer ser uma pessoa melhor, é. E sabe o que está acontecendo? Às vezes é mais fácil fazer como Adão e Eva, foi a esposa que tu me deste. Às vezes uma coisa não está dando certo, a gente fala, sabe o que é? É porque, sabe assim, a gente terceiriza, Isso não é uma palavra de peso, não. É uma palavra só de amadurecimento para nós. Tu, porém. Eu tenho certeza que tem coisas que você olha 5 anos atrás, ou 10, e você fala, não, eu já não sou mais isso. Mas tem coisas que a gente ainda está patinando, que não precisa mais, Cuidado com a sua língua. Cuidado com a sua boca. Cuidado para você ser uma pessoa que seja uma referência de fé, de integridade, de amor. Nós somos chamados para servir a nossa geração. E sabe, pensando nisso, eu comecei a pensar num exemplo que eu dei num culto de jovens lá em 2018, repeti ele esses dias num culto de mulheres que eu ministrei. Às vezes a gente está procurando um lugar que a gente nunca foi. E eu não sei se você é da época que não existia GPS? Opa! Já fui em alguns clientes e, abri o guia, colocava lá no carro e a gente começava, não, pai, vira porque eu ia trabalhar com ele, vai para a direita, vai para a esquerda. E a gente ficava olhando ali o guia. E aí, quando você não tinha ali o GPS, você ia olhando o mapa, mas, eventualmente, quando era um lugar muito desconhecido, o que você pergunta? Tem um ponto de referência? Porque eu quero sentir que eu estou chegando no lugar certo. Porque eu nunca fui naquele lugar. Então, se eu estou indo num lugar desconhecido, por mais que esteja o nome da rua, por mais que o bairro seja esse, o meu visual quer contemplar que eu não estou perdido. Eu quero me encontrar ali. Então, às vezes, vai na frente da padaria X, do banco tal.
E você vai indo e quando você vê, dá aquele alívio. Poxa, eu estou chegando mesmo, né? Não estou perdido. É aqui. Então, todo mundo, querido, quando vai encontrar um lugar que não conhece, procura um ponto de referência. E o engraçado é que uma das coisas, um dos nomes que Jesus tem na Bíblia, é que ele é o caminho. Jesus é o caminho. Para quê? Para chegar a Deus. Não existe outro caminho. Jesus é o único e vivo caminho para chegar a Deus. Mas o que a gente precisa no caminho? De referência. E quem é a referência de Jesus na Terra? Fala eu. Então, às vezes, a pessoa não vai saber quem é Deus e quem é Jesus ainda. Mas ela sabe que existe uma pessoa que crê em Deus, que fala de Deus, que sabe que Deus existe e que tem algo diferente nela, que se eu precisar pedir de uma oração, um conselho, eu não sei porquê, mas tem algo divino no coração daquela pessoa. Ela ainda não entendeu, você entendeu. E você se torna a referência. Tu, porém, nos dias difíceis e sombrios, no meio da inveja, você é aquele que promove. No meio da rebeldia, tudo reclama, espírito crítico. Você é aquele que fala, vamos ver o lado bom? No meio do ambiente pesado, você é aquele que traz leveza. Tu, porém, quem você é no ambiente dos dias difíceis? No meio da divisão, você é aquele que provoca unidade. No livro de Tito, no capítulo 2, no verso 3 e 4, diz assim: semelhantemente, as mulheres mais velhas devem viver de modo digno, não devem ser caluniadoras, nem beber vinho em excesso, antes devem ensinar o que é bom, devem instruir as mulheres mais jovens a amar o marido e os filhos. Camila, porque do nada você pegou um texto aqui de mulher no meio do caminho. Porque nessa carta de Tito, eu peguei só um exemplo, tem outras partes nesse texto, você pode ler na sua casa. Aqui está dizendo que existe um tipo de pessoa, aqui no caso as mulheres mais velhas, e ela não está falando só de mulheres idosas, mas mulheres que já experimentaram algumas fases da vida, como ter filhos, como se casar. E ela fala assim, eles não falam assim, olha, fique falando para elas como fazer, mas ele fala assim, viva de modo digno. Você não deve ficar falando das pessoas, ou seja, calúnia. Nem se exceder, aqui está falando de vinho, mas pode ser qualquer coisa em excesso. O excesso demonstra descontrole. Qualquer tipo de excesso, de compra, de comida, de doce, de irritabilidade, de mentira. Qualquer tipo de excesso nos mostra que existem coisas da nossa carne que estão nos dominando. Ele está dizendo assim, ei, seja uma mulher, ou aqui, né, no caso é uma mulher, mas poderia se aplicar para um homem também, alguém que vive segundo a sabedoria divina. E ele não está falando, fique falando sobre isso, mas ele fala, viva de modo digno. Aí ele fala, antes devem ensinar o que é bom, instruir. Aí sim, você pode usar as suas palavras, porque a sua vida vai amparar. Ah, Camila, quer dizer que está tudo perfeito na sua vida? É claro que não, querido. Mas quer dizer que se você está tentando viver dessa forma, tu, porém, no meio da adversidade, eu vivo ao contrário, isso vai ensinar as pessoas. E aí isso funciona como ele disse para Timóteo. Se você estiver atento à sua própria vida, veja só, quem cuida da sua própria vida já está 1000 pontos na frente. Pega essa revelação. Já está 1000 pontos para frente. A segunda coisa, ter cuidado com a sã doutrina. Ou seja, quem se importa com a palavra e cuida da sua própria vida, salva a ti mesmo e não fala besteira. Por quê? Vai salvar outros que os ouvem. Porque se você se preocupa em ser uma pessoa que está em constante melhora, o pecado do outro não vai te incomodar tanto. Eu fico impressionada como tem gente que se incomoda tanto com o que o outro está fazendo. Querido, ora pela pessoa. Ah, você viu o fulano? Ele que vai prestar conta com Deus. Não sou eu. Aqui não está falando só sobre idade ou só sobre mulheres, mas nesse contexto que nós estamos vendo aqui é que uma vida digna vai ser luz nas trevas. Luz nas trevas, você sabe que o texto fala, né? Vós sois luz do mundo. Quem aqui conhece esse texto? O que é luz?
é algo que brilha no meio de algum lugar escuro. O que é treva? A ausência de luz. Quando não tem luz. Quando não tem luz e você brilha, você se torna uma referência. Olha o que diz esse texto tão conhecido, Mateus 5, do 14 ao 16. Esse, se você puder abrir, abra. Mateus 5, do 14 ao 16, por gentileza. É bom você acompanhar junto comigo. Pode até grifar aí na sua Bíblia, no seu celular. Você achou? Vamos lá. Diz assim: vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade edificada sobre o monte. Nem se acende a candeia e se coloca debaixo do alqueire, mas no velador, e dá luz a todos que estão na casa. Assim resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem ao Pai que estás no... Então aqui ele começa com uma afirmação. Primeiro, você não está se tornando luz, você é luz. Diga assim: eu sou luz no mundo. Então você já é essa pessoa. Paulo já falaria isso para você. Tu, porém, veja lá o que você está fazendo. Que talvez você está pensando, ele está falando para Timóteo, né, que já era um jovem pastor. Eu não sou ainda, não, querido. A Bíblia já fala que vós sois. Identidade, você tem que saber quem você é. Não adianta tentar se esconder, você é luz. Amém? Não se pode esconder uma cidade edificada sobre um monte. Imagina uma cidade, querido. Ele não está falando de uma bandeirinha no Monte Everest. Ele está falando de uma cidade que está sob o monte. Como ela está num pico alto, a gente não consegue esconder. Não tem como. Então, quando você entende a sua identidade de luz, e isso não é só fora, é dentro também. Quando você entende que você é luz, não tem como esconder. Por isso que eu discordo em absoluto quando alguém fala, não, os planos de Deus na minha vida não estão acontecendo por causa de ciclano, de fulano. Querido, isso é mentira do diabo. Não se pode esconder algo que está edificado sobre o monte. Não se pode esconder algo que você está estabelecendo com Deus sobre a sua vida. Ah, pode ter alguém que não concordou? Pode ter alguém. Mas não tem como esconder o que está sobre o monte. Então, relaxa em relação a isso. Nem se acende a candeia e se coloca debaixo do alqueire, mas no velador, e dá luz todos que estão na casa. Assim resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem ao Pai que estás nos céus. Então, vós sois, não se pode esconder, algo que brilha é inevitável. A sua vida, quando coerente, carrega justamente o que as pessoas querem ver. E aqui eu achei engraçado, porque eu não tinha percebido isso no verso 15. Mas ele fala de 2 lugares onde a luz brilha. E ele fala assim, nem se acende a candeia debaixo do alqueire, mas no velador. Por quê? A luz dá a todos que estão na casa. Ele está dizendo que a luz não brilha só lá fora e nem só aqui dentro. Ela brilha dentro e fora. Então, assim, não existe, não... Aqui na igreja, brilho, que é uma beleza. Na minha casa, treva total. Não existe isso. Também não existe. Não. Lá fora eu falo de Jesus e não sei o quê. E aqui dentro, só não colabora, não edifica, destrói com as palavras. Isso não existe, querido. Isso é incoerência. Em algum lugar está a hipocrisia. Porque luz é luz na casa e luz no mundo. E casa pode ser referente à sua família, como também pode ser o corpo de Cristo. Porque aqui ele está mostrando 2 ambientes, dentro e fora. E ele fala que o jeito de iluminar é quando as pessoas veem as nossas boas obras. Então, que nem como numa tragédia dessa que está acontecendo no Rio Grande do Sul. As pessoas se perguntam, e eu vi muitos pregadores falando sobre isso. Onde está Deus? Deus está quando os filhos se manifestam, manifestando as boas obras, é a luz do mundo. Ali está Deus. Quando os filhos se manifestam, é Deus se manifestando. Quando o amor se manifesta, é Deus se manifestando. É assim, aqui na igreja também. Como Deus se manifesta? Quando os filhos dele percebem as coisas e fazem segundo a vontade de Deus. Então aqui está dizendo, assim resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras. Ou seja, vai ter sim gente egoísta, vai ter o fofoqueiro, vai ter o ganancioso, vai ter. Mas você vai ter uma escolha. Tu, porém, pode resplandecer a glória de Deus através das suas boas obras.
E sabe, querido, talvez no começo as pessoas possam não perceber que você esteja vivendo isso, mas a Bíblia fala, e a gente leu esse texto, que todos verão o seu progresso quando você permanecer iluminando. Eu não preciso dizer, aqui tem uma luz. Talvez aqui você não saiba, mas tem lâmpadas. Talvez você não tenha percebido, sabe por quê? Porque elas estão apagadas. Se eu tivesse com elas acesas, eu ia precisar ficar falando, vocês estão vendo aqui que tem uma luz? Isso aqui é uma lâmpada, você sabia? Olha que legal, lâmpada é um negócio que acende. Você falou, Camila, tá achando que a gente é lesado? Eu não preciso falar, é uma lâmpada e está aceso, é uma lâmpada. Então, se a gente está vivendo de forma digna, a luz vai resplandecer. Sabe, queridos, a nossa vida sempre vai falar mais alto do que o nosso título e do que o nosso rótulo. Abre lá comigo em 1 Timóteo, capítulo 4, 12. Eu vou ler o mesmo versículo em 3 versões, mas a primeira que eu vou ler é na NVI. NVI 4, 12. Diz assim: ninguém o despreze pelo fato de você ser jovem, mas seja um exemplo para os fiéis na palavra, no procedimento, no amor, na fé e na pureza. Ninguém o despreze pelo fato de você ser jovem. Aqui, mais uma vez, Paulo falando com o jovem Timóteo. Eu peguei muitos exemplos dele, primeiro porque se encaixam mesmo na mensagem, e segundo, porque foi ele que escutou isso. Então, em muitos momentos, Paulo estava lembrando para ele, importa mais aquilo que você é. Importa mais a forma como você vive. Importa mais quais são os valores visíveis na sua vida. Porque aquilo que você vive e aquilo que você fala tem que bater. É como um caixa. No financeiro não tem... Eu lembro no Rema, eu não gosto tanto de número, mas eu tive que ficar ali perto dos números, né? Era a escola tem aluno, tem coisas para a gente pensar em números. E por mais que você queira dizer, não, mas deu certo. Se não bateu, não deu certo. Então, assim, vamos tomar cuidado, queridos, porque a gente precisa bater o caixa da nossa vida. E eu vou te dizer, às vezes não bate. A gente está com belas palavras e, às vezes, a atitude naquela área não está batendo. E o Espírito Santo está te convidando hoje. Vamos fechar o mês? Vamos fechar o mês? E eu acho interessante as coisas que ele fala. Ele fala assim, ele tira o peso de Timóteo no sentido de, como assim, Camila? Ele está falando de até coisas duras ali para ele ser um exemplo, um padrão. Mas ele começa justamente dizendo que não é pelo título e pelo rótulo dele. Ei, ninguém despreze você pelo fato de você ser jovem. O que você é em Deus importa muito mais do que o seu rótulo, do que o seu título. Você não precisa ter o título para mostrar Jesus. Você simplesmente é filho. E aí ele fala assim, eu peguei na versão da Bíblia Viva, você não precisa abrir, diz assim, ninguém faça pouco caso de você porque ainda é moço. Seja o exemplo deles, que sigam o caminho que você ensina e vive. Seja modelo para eles, e o seu amor na fé, na pureza dos seus pensamentos. Na Ferreira de Almeida, de 93, diz, ninguém despreze a tua mocidade, pelo contrário, torna-te padrão dos fiéis. Na palavra, no procedimento, no amor, na fé e na pureza. Olha aqui as palavras que ele usa. Exemplo, modelo, padrão. A gente está falando de referência. Deus precisa de referência. Até quando você vai falar que você não está fazendo certo, ou que você está tomando uma decisão que você sabe que não é para tomar, porque alguém te decepcionou, porque não foi uma referência para você? Eu acho que para 90% talvez daqui, já está na hora da gente querer toda hora fazer se alguém fez e começar a fazer, porque tem que fazer, porque outros dependem daquilo que a gente faz. Sabe, se a gente não... Nós todos somos ovelhas, somos, mas também nós somos discipuladores. Se você não está conseguindo discipular ninguém com o seu exemplo, algo está errado. E talvez não é que a pessoa vai dizer, você é meu discipulador. Não é isso, querido. Sabe, não fique ansioso para receber título de ninguém, não é isso. O que eu estou dizendo é que quando você tem uma vida com Deus, é inevitável que você vai ser uma influência naquela área. E você não precisa estar perfeito. Talvez eu seja um exemplo para você numa área e em outra ainda não. E tudo bem.
Estamos crescendo, não é isso que a gente está falando para você. Mas nós precisamos sair desse aspecto de consumidor da igreja para ser igreja. Nós não somos clientes do corpo de Cristo, nós somos o corpo de Cristo. O cliente é aquele que chega e ele quer o produto dele. Então, se não foi na altura do que ele imaginava, ele, eu paguei, isso aqui não foi desse jeito. Nós não somos essas pessoas no corpo de Cristo, nós somos o corpo. Sabe, se meu dedinho topar no sofá, obrigada, no sofá, eu não posso ficar para ele, caramba, hein, dedinho, você não viu? Burro. Agora eu estou sentindo dor por sua culpa. Aí se ele for advogado, ele vai falar, mas é o olho que vê. Se acontece alguma coisa no corpo de Cristo, a gente não pode olhar para o corpo e ficar, tá vendo? Essa parte do corpo não funciona. Pelo amor de Deus, não vê? Não tem amor? Não. Imagina um corpo brigando com ele mesmo. Do nada. Isso não existe. Se eu fizesse isso, você vai falar, tá louca. Ela está se batendo. Ninguém faz isso em sã consciência. Tu, porém. E ele fala aqui no que ele chama a gente para ser esse modelo, esse padrão, esse exemplo. Ele fala na palavra, no procedimento, no amor, na fé e na pureza. Ele fala aqui de coisas que vão afetar a vida das pessoas. Ele ensina a base. Primeiro, seja modelo na palavra, ou seja, ame a palavra. Eu estou ajudando na liderança do Ministério de Música e eu criei um plano de leitura para eles lá em maio agora, né? A gente está lendo alguns livros da Bíblia e cada dia é um capítulo. E eu sei que eles têm outras coisas para fazer, que eles têm as devocionais pessoais e fazem outra parte de outros ministérios, mas, queridos, eu entendo que não existe razão de você estar aqui em cima ou em qualquer lugar falando sobre Jesus se a palavra que é Ele não fizer o menor sentido para você. Não faz sentido. Então, a primeira coisa, na palavra. O que a palavra diz sobre isso? O que a palavra diz sobre isso? Eu não sei o que fazer. O que a palavra diz sobre isso? Isso é ser modelo na palavra. Segunda coisa, no procedimento. Ou seja, eu reajo segundo a palavra. No amor. O amor não suspeita o mal. É isso que eu falei. Você não vai xingar a parte do corpo que não está funcionando. Você vai se mover de alguma forma para enxergar o melhor. Na fé. Eu gostava muito de uma coisa que o pastor Bud sempre falava. Não fale incredulidade perto dele. Por quê? Ele estava estimulando as pessoas a viverem num ambiente de fé e não de incredulidade. Então, quando você vê a gente falando de fé aqui, em vez de você falar, poxa, de novo, eu já sei o que é fé. Pense quantas vezes você precisou andar em fé e andou em incredulidade. Quantas vezes a nossa resposta em diversas circunstâncias é crer, mas em outra é ficar pensando, meu Deus, e agora o que eu vou fazer? Nós precisamos compreender sobre fé. Nós precisamos ser padrão na fé. Quem chegar aqui hoje, nascer de novo hoje, tem que olhar para nós e falar, eles creem. Se eu for lá na frente receber oração para cura, eles estão crendo comigo, porque eles são padrão na fé. O mundo fala de padrão, mas ele fala de um padrão fútil, que é o padrão de beleza, é o padrão estético. Hoje, se você deixar, todos os homens e mulheres têm a mesma cara. Não é? Todos. Eu sei até te descrever. Querido, não tem problema o procedimento estético, mas você não é esse tipo de padrão que a Bíblia está falando. Tá tudo bem, se você tem menos boca e quiser colocar mais boca, tá tudo bem. Se você quer pôr cílios, tá tudo bem. Não tem problema, ainda não é isso que a gente está falando. Mas não é esse tipo de padrão. O padrão que a gente está falando é de procedimento, de palavra, de fé. Das pessoas olharem e falar, poxa, se eu falar para aquela pessoa, ela vai me ajudar a crer. E por último, de pureza. Às vezes a gente lê e essa palavra passa desapercebida. Mas sabe que pureza é uma das coisas que mais faltam hoje em dia? Porque a gente está vendo muita coisa ruim acontecendo, é difícil às vezes a gente olhar uma circunstância com um olhar de pureza. Mas a Bíblia fala que é assim que a gente trata o nosso irmão. A gente não vai olhar a irmã, o irmão, com um olhar impuro.
Camila, e se vier um pensamento na minha cabeça, quer dizer que eu não sou crente? Não, quer dizer que você pode pegar a palavra e falar, Pai, me perdoe. Me ensine a olhar com um olhar de pureza. Jesus foi tentado em tudo, sobre todas as tentações. Ele não pecou. Por quê? Porque ele reagiu com a palavra. A primeira coisa que ele falou, palavra, a última, pureza. Por quê? As coisas só se desdobram quando a palavra está no centro. Tu, porém, escolhe hoje o estilo de vida que você quer levar. Eu tenho escolhido, querido. E eu sei que a gente vai ser aperfeiçoado até a volta de Jesus. Mas quanto mais aqui de nós tivermos consciência. Às vezes você vai chegar aqui cansado e falar, pai, eu não estou com vontade de levantar a mão. Eu não quero orar por ninguém. E parece que é nesse dia que Deus fala, ora por 10 pessoas no culto. Porque não é segundo aquilo que a gente sente, que a gente vê. Não é. E sabe de uma coisa? Enquanto tinha vasilha, tinha azeite. Enquanto você vai fazendo o que tem que ser feito, você é curado, você é levantado. Sabe, todo mundo já chegou aqui cansado, já chegou aqui desanimado, já chegou sem vontade de vir. A gente está lendo um livro no clube de leitura, está sendo um sucesso, amém? Uma bênção, queridas. Muitas mulheres lendo, mais de 100 mulheres na leitura lá. E eu vou mandando os trechos do livro, e eu achei muito interessante uma frase que a Joyce Meyer falou. Ela falou, casos especiais não te tornam uma pessoa especial. Todos são filhos de Deus, todos vão passar situações difíceis. Mas se você se colocar num lugar onde, poxa, só acontece comigo, você não vai sair desse lugar. E ela sofreu muitas coisas na vida dela. Se você ler a história da autora lá, você vai ver que foi difícil. Mas ela se abriu para a palavra. E hoje ela é uma referência para nós. Na palavra, no procedimento, na fé, na pureza. Por quê? Ela tinha todos os motivos para não ter um olhar puro. Para não andar em amor. Para não fazer o que ela faz. Mas ela entendeu. Eu posso ter vivido isso até hoje. Mas Deus é suficiente para mudar a minha vida. Você não precisa sair daqui com nenhum tipo de peso. Com nenhum tipo de sentimento de inferioridade. Com nenhum tipo de mágoa. Com nenhum tipo de incredulidade, com nenhum tipo de pensamento de escassez sobre a sua vida. Deus te chamou para ser filho, para ser luz, para resplandecer a glória dele. Sim, cura, provisão, tudo isso faz parte do pacote de Deus. E sabe, tu, porém, não pode andar segundo as más notícias, segundo as atribuições do mundo, segundo até alguém que ande errado dentro da própria igreja. Você está aqui para ser a referência. As pessoas vão chegar aqui e elas vão ficar pensando, como é que adora? Elas vão olhar para você e vão ver você de mãos levantadas. Como é que é ser generoso? Elas vão ver você, às vezes, num dia que você nem estava com uma cara tão alegre, abençoando outra pessoa, dando um abraço, orando, ofertando, dando presente. Ah, é assim que os crentes fazem? Poxa, isso é ser filho de Deus. Elas vão ver a sua reação diante de uma fila na cantina. Que tipo de modelo nós somos? Você tem uma escolha, amém? Fique de pé, querido. Aleluia. Aleluia. Tu, porém, permanece naquilo que aprendestes e que fosse inteirado, sabendo de quem o aprende. Tu, porém, permanece. Querido, enquanto nós permanecemos, nós crescemos. Se você ficar todos os minutos mudando a planta de vaso, ela não vai crescer, ela não vai se estabilizar, ela não vai ter raízes fortes. Mas se você permanecer sobre esse bom solo, se você permanecer, tomar uma postura de constância, de resistência, a Bíblia fala, resisti ao diabo e ele fugirá de vós. Sabe, não é força para vencer o diabo, ele é derrotado. A força que você aplica é em se manter na palavra, em não tirar os pés da palavra. E nessa manhã eu te convido, sabe, feche os seus olhos mesmo, e se você puder, levante suas mãos em sinal de rendição ao Senhor, dizendo, Pai, eu não vou retroceder. Eu sou um modelo para os fiéis. Ainda que eu possa ter nascido de novo há pouco tempo, ainda que eu possa não estar na melhor fase da minha vida,
ainda que eu possa estar vendo algumas coisas desajustadas, eu sou o modelo, Pai, daquele que não desiste, daquele que tem fé, daquela que está crendo. Sabe, Pai, eu sei, ainda existem coisas que precisam ser melhoradas. Eu ainda creio, talvez para minha esposa, para o meu marido, para os meus filhos nascerem de novo. Mas, Senhor, enquanto algumas coisas não acontecem, eu permaneço crendo, eu permaneço me tornando um padrão, um modelo fiel, Pai. E nessa manhã, Pai, você veio aqui, Pai, justamente para esse controle de qualidade, para esse ISO, Pai, onde a gente pode estar melhorando, avançando, nos colocando numa posição, Pai, de maturidade, onde a gente pensa nas palavras que vão sair da nossa boca, aonde a gente entrega e redime os nossos sentimentos, aonde a gente não é mais guiado pelas nossas emoções, aonde a ira, a raiva, a falta de domínio não nos leva, Pai, a tomar decisões que não são boas para nós. Porque quando nós cuidamos da nossa vida e nos atentamos à Tua sã doutrina, nós salvamos a nós mesmos e aqueles que nos ouvem. Sabe, querido, talvez você tenha gasto o tempo da sua vida se alimentando de tantas coisas, e a palavra tenha ocupado um espaço pequeno no seu coração. Por mais que você já tenha ouvido, por mais que você já conheça livros da Bíblia, saiba, essa é a prioridade ainda na sua vida. Se você tem se alimentado de tantas coisas, mas a palavra, não só a leitura bíblica, querido, mas ouve ministrações alinhadas com essa visão, louvores que vão te levar para o centro da vontade de Deus, alimente o teu espírito. E você não vai mais satisfazer os desejos da sua carne com tanta facilidade. Esse é o caminho. Camila, como eu faço isso de forma leve? Em Efésios diz: enchei-vos, enchei-vos, enchei-vos. Outra vez vos digo: enchei-vos. Como eu me encho? Falando entre nós, entre salmos, com salmos, cânticos espirituais, no entendimento, em outras línguas. Quando eu falo sobre Deus, quando eu falo sobre os seus feitos, quando eu tenho coragem de olhar a criação, a minha vida, os meus filhos, e exalar gratidão, e exalar palavras que falam: Pai, eu podia não estar aqui, mas você me trouxe até aqui, e se você me trouxe até aqui, essa palavra vai me levar adiante. Eu não vou parar, eu não vou retroceder. Sabe, queridos, com certeza, se Jesus não tivesse entrado na sua vida, sei lá onde você estaria. Eu não sei onde eu estaria, mas se Jesus me trouxe até aqui, e se eu não abrir mão de ser um modelo, eu sei que Ele pode me levar adiante. E Ele te lembra nessa manhã: meu filho, eu te tirei do império de trevas para o reino do Filho do meu amor. Você está no meu reino agora. Eu te chamei, filho meu. Você veio nessa manhã e eu te levanto por dentro. Talvez você estava incrédulo, preocupado, desanimado, ferido, frustrado, mas eu sou aquele que te sara. Essas palavras não são para te jogar para baixo, mas são para te salvar. Sou eu jogando a boia, jogando o bote, jogando a mão estendida para te dizer: sobe. Tem mais, tem mais. Saia dessa instabilidade, saia deste lugar de instabilidade. Oh, Pai, você é bom, você é bom. Sabe, querido, no nosso Deus há um estilo de vida que, por mais que você talvez cuide de empresas, cuide de negócios, ou tenha aí contas para resolver, existe um lugar de paz e de tranquilidade no Senhor. Existe sabedoria divina, querido. Eu não acredito que um empresário, filho de Deus, vai ter a cabeça igual de um empresário que é ímpio. Sabe por quê? Existe uma sabedoria divina dentro de você. Existe um amor que te move. A gasolina da sua vida e do seu comércio não vai ser simplesmente lucrar de qualquer forma, mas vai ser os propósitos de Deus te levando para mais perto dEle. Para mais perto dEle, para mais perto dEle. Isso vai trazer leveza para a sua vida. Não é para ser tão pesado. Eu vejo também pessoas que chegaram aqui, que sabem da palavra, mas estavam sendo enganadas por sentimentos adversos. Nessa manhã o Senhor abre os seus olhos e Ele te diz: ei, chega, chega, não paralise mais. Não paralise mais.
Enchei-vos, enchei-vos, enchei-vos do Espírito. Enchei-vos, fale com a sua boca a bondade do Senhor. Enchei-vos, dizendo Ele é bom. Enchei-vos, dizendo Ele é grande. Enchei-vos, dizendo o meu Deus é o meu pastor e nada terei falta. Enchei-vos, enchei-vos, dizendo o meu Deus, Emanuel. O meu Deus é um Deus que cura, que sara, que restaura e restitui. Este é o meu Deus. Enchei-vos falando, falando daquele que te fez e que te formou. Enchei-vos dizendo, enchei-vos falando. Saia daqui cheio, querido. Abra sua boca e comece a dizer: você é o meu pai, você é o meu pai. Você cuida dos meus filhos, você cuida de mim. Existe tanto para viver em Deus ainda, querido. Existe tanto, existe tanto, existe tanto. Existe tanto. Este é o meu Deus, este é o meu Deus, este é o meu Deus. Sabe, você não precisa sair daqui, querido, incrédulo. Ele de fato está no controle. Tu, porém, permaneça crendo. Tu, porém, permaneça, 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 permaneça. O justo viverá da sua fé. E eu não me alegro naqueles que retrocedem, assim diz o Senhor. Não é tempo de retroceder. Não é tempo de retroceder. O Senhor tem falado tantas coisas conosco, querido. Não é tempo de se acovardar. Não é tempo de se esconder no que as outras pessoas não fizeram por você. É tempo de se esconder na obra da cruz, porque Ele fez tudo por você. Paulo disse: eu me glorio na obra da cruz. Eu não estou procurando alguém que faça por mim. Eu encontrei alguém que fez. Este é o meu Deus. Este é o meu Deus, o Pai das luzes. Este é o meu Deus. Este é o meu Deus, Deus de milagres. Este é o meu Deus. E Ele prometeu que jamais me deixará. Ele prometeu que jamais me deixará. Ele prometeu que jamais me deixará. Este é o meu Deus. Este é o meu Deus. E Ele prometeu que jamais me deixará. Ele prometeu que jamais me deixará. E Ele prometeu que jamais me deixará. Este é o meu Deus. Este é o meu Deus. Este é o meu Deus, o Pai das luzes. Este é o meu Deus. Este é o meu Deus, Deus de milagres. Este é o meu Deus. Bem baixinho. Ele prometeu que jamais. Se você entrou aqui, querido, e você crê em Deus no seu coração, mas você nunca disse: Senhor Jesus, seja o Senhor da minha vida. A Bíblia fala que é necessário
que se você crê que Deus existe, você crê porque Ele colocou uma medida de fé no seu coração. Mas é necessário que para receber salvação você diga: Senhor Jesus, eu reconheço o teu sacrifício naquela cruz. Eu recebo o teu perdão. E eu tenho o Senhor hoje como Senhor da minha vida. Escreve o meu nome no livro da vida. Sabe, salvação, a Bíblia diz no livro de Romanos, que só se dá por meio desse processo. Não são todos os caminhos que levam a Deus. A Bíblia diz que Jesus é o novo e vivo caminho. E se você nunca disse: Jesus, seja o Senhor da minha vida. Camila, é só isso? Como pode ser tão simples? Sim, porque não é as suas obras que te salvam. Essas coisas que eu falei hoje são resultados de uma vida com Deus. Não são instantâneos, mas são processos que nós desenvolvemos numa vida com Deus. Então você não precisa estar pronto. Ninguém está e ninguém estava para dizer sim para Jesus. Mas é necessário dizer: Jesus, seja o Senhor da minha vida. E se você está nessa manhã e você nunca fez essa oração simples, mas a mais séria e mais profunda da sua vida, que vai determinar a sua eternidade, e você deseja nessa manhã dizer: sim, Jesus, eu reconheço o teu sacrifício, seja o Senhor da minha vida. Levante sua mão direita bem alta, eu quero orar com você. Se você nunca fez, pode vir aqui na frente, por favor. Aleluia. Se você nunca fez essa oração, nós queremos orar com você. Aleluia. Há mais alguém que nunca fez essa oração, querido? É uma coisa tão simples, mas é necessário. O próprio Deus, na criação do mundo, Ele liberou pela palavra: haja luz, e houve luz. Salvação se dá por aquilo que você diz com a sua boca: Senhor Jesus, eu te aceito como Senhor e Salvador da minha vida. Se você nunca fez essa oração, querido, não perca tempo. Camila, eu posso deixar para amanhã? Eu não sei o dia de amanhã. Mas eu sei do hoje. Se você está nesse lugar e você nunca fez isso, por que isso é tão importante? Porque nós precisamos nascer de novo no nosso espírito. A sua aparência talvez não vai mudar tão logo. A sua mente vai ser ensinada pela palavra. Mas existe algo que muda imediatamente quando você recebe Jesus, que é o teu espírito. Estávamos mortos espiritualmente, mas quando dizemos sim para Jesus, o Espírito Santo passa a habitar dentro de nós. Se você nunca fez isso, tome essa decisão. Alguém? Enquanto isso, se você quiser, você pode vir. Mas se você está aí, você estava afastado dos caminhos de Jesus, você se lembrou, você é uma referência. E ainda que você não quisesse, você estava brilhando. E o Senhor Jesus te diz: ei, volta, você precisa brilhar mais forte. Amém, aleluia, glória a Deus, aleluia, aleluia. Tem mais alguém que hoje quer voltar para os caminhos do Senhor? Oh, aleluia, aleluia, aleluia. O Senhor é bom, querido. Existe tanto para nós vivermos no Senhor. Se você está, querido, nessa condição afastado, volte hoje. Ai, Camila, eu tenho que vir nessa igreja se eu disser sim para Jesus, se eu me reconciliar. Não, querido, Deus não está falando de placa. Ele está falando de ser seu pai, da sua vida. Ele quer falar com o seu coração de forma livre. E para isso Ele precisa te chamar de filho. E isso é só em Cristo. Filho é só em Cristo. Se você estava afastado, vem aqui na frente também, nós vamos orar com você.